vão? Tudo bem? Tivemos a apresentação do primeiro programa Denison Ventura Singularizando, onde falamos, e é fácil, basta você acessar, continuar em nossa plataforma, averiguar o programa anterior, no qual falamos sobre o critério respectivo ao preconceito étnico-social e também como manter, quais são os pilares de um casamento. Hoje não poderia ser diferente, com um programa importantíssimo, com um tema importante para a nossa sociedade, que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual e ao feminicídio em Sergipe e no Brasil, obviamente. Para falar sobre isso, doutora Raquel Tavares e doutor Anderson Macedo. Sejam bem-vindos ao Denison Ventura Singularizando. Obrigada, Denison, pela oportunidade de estar aqui no seu programa de extrema relevância na sociedade sergipana para falar de um tema de extrema importância, né, que é o crime contra as mulheres. Eu, como advogada e presidente da ANACRIM Mulher Sergipe, me sinto bem representada para falar sobre esse tema e que não é sempre necessário a gente estar repetindo e levando informação às pessoas. Quanto mais a gente falar, é melhor. Doutor, seja bem-vindo também. Obrigado pela oportunidade, Denison, de estar aqui, né? Como a doutora mesmo falou, está tratando de temas relevantes para a sociedade, toda a sociedade como todo, tanto os crimes contra a dignidade sexual e a abrangência como também o feminicídio, Sim. né? E gostaria de agradecer pela oportunidade e mandar um abraço a todos os telespectadores. Ok. Doutor, quando falamos em crimes contra a dignidade sexual, eu quereria que doutor Anderson começasse conceituando o que significa, né, esse atentado, essa agressão contra a dignidade das pessoas no aspecto, repito, sexual, e quais são os tipos, né, de atentados que existem neste aspecto. Veja, Denison, falar de crimes contra a dignidade sexual é muito amplo. Sim. Né? O tipo ele consegue no título de está no título especial do Código Penal, Sim. né, onde todos estão ali capitulados. Podemos falar de estupro de vulnerável, assédio sexual, importunação sexual. Sim. É muita coisa, o fionismo, e daí vai. E dentro desses crimes, obviamente, está o processo ligado especificamente ao feminicídio. Não especificamente. Veja, tem uma correlação. Dentro das violações, o feminicídio ele vem como, na realidade, ele não tem um tipo penal específico dentro do Código Penal. Tá. O feminicídio ele vem de uma legislação extravagante, se eu não me engano, a 13.101, né, doutora? Ele é uma qualificadora do crime de homicídio, né? Ele entra no homicídio. Houve uma especificidade dentro do processo Isso, do homicídio, ele veio como uma qualificadora por ser um crime em relação ao fato de ser mulher. Certo. Então, ele vem como uma qualificadora do crime de homicídio. Quando falamos nesse critério respectivo ao fato de ser mulher, a primeira ideia que me vem à mente é a capacidade de retroação, de atraso do ser humano, especificamente o homem, né? Que ainda agride a mulher por ser mulher. Perfeito. Né? É algo assim bem confuso, não de se entender, mas de se aceitar, né? Em que o homem, ele casa, ele namora e, ao mesmo tempo, ele agride por, obviamente, fatores que nós vamos discutir daqui a alguns minutos, né? Doutor Anderson, vamos falar sobre aí quais são os crimes de atentado contra a dignidade sexual mais comuns, mais presentes na sociedade, doutor? Poderíamos tratar com relação ao assédio sexual, é muito comum, né, dentro das empresas, em ambientes de trabalho. O estupro, ele, querendo ou não, a partir de uma nova legislação que colocou o estupro até como crime hediondo, mas ele ainda e tem uma pena muito alta. Sim. Né, mas ele ainda é um crime muito praticado no Brasil, com incidência de casos, e que desses casos, posteriormente, por muitas vezes, doutora, vem a acontecer o feminicídio, né? Porque o feminicídio, na realidade, é o assassinato da mulher, né? Pelo simples fato dela ser mulher ou, né, a questão da misoginia, né, toda essa situação. Então, o estupro e o assédio sexual, dentro do estupro, 80% dos casos no Brasil, para você ter ideia, mais ou menos, Denison, eles são estupros de vulneráveis, né? As vítimas são menores de 14 anos. Ainda é o grande percentual. É o grande percentual. E na maioria das vezes também desse tipo de crime, ele acontece por pessoas próximas. Certo. Não são
pessoas Estranhos. distintas. Isso no Brasil, diferente de outros países, né? Que esse tipo de crime acontece por diversas vezes. Com pessoas que não pertencem ao, não ao seio pertence ao familiar, seio né? familiar ou até mesmo de convívio social da pessoa. E no Brasil, infelizmente, ele ocorre muito e na maioria esmagadora das vezes com relação a pessoas conhecidas da vítima. Tem um detalhe que é importante, a visão até dos dois, eu quero que vocês fiquem à vontade para interagir, né? Porque a doutora e o doutor vivem com esses casos o tempo inteiro, mas há critérios, e que nós vemos hoje a presença, a incidência desses crimes, seja contra a dignidade sexual, seja em relação à questão do feminicídio, esses crimes acontecendo com bastante frequência. É uma impressão nossa, quando eu falo nossa, da sociedade, de que esses crimes estão acontecendo de maneira mais veloz, de maneira mais constante, ou percebemos mais somente por conta das redes sociais, né, que foram popularizadas, digamos assim? Denison, historicamente sempre existiu, né, essa discriminação em relação às mulheres, né? Historicamente, desde os primórdios da sociedade, né, o homem tentava coisificar a mulher, e isso eu reputo não só ao patriarcado, não só ao sexismo, né, essa cultura do machismo, mas também às religiões. Fica aqui a minha indignação, porque também sou religiosa, mas a deturpação do papel das mulheres frente aos homens. Então, os homens... Papel de submissão, de sujeição. Né? Então, essa história foi banalizada, o que provocou um silenciamento das mulheres por muitos anos. Para você ter uma ideia, Denison, as ordenações filipinas previa que, em caso de adultério, o homem tinha direito de matar a sua mulher. Né? Então, assim, a gente está falando de normas jurídicas que legitimavam, né? O Estado juiz legitimavam, né? A morte das suas esposas, das suas companheiras, em virtude, né, de uma honra subjetivamente ferida pelo homem. Né? E a gente não pode deixar de falar de mais recente. Temos um tribunal do júri que ainda legitima a tese de legítima defesa da honra, né? Vou explicar para você com mais detalhes o que seria isso. Né? No tribunal do júri, os advogados podem pedir por clemência, né? Em virtude do princípio da plenitude e da defesa, que, em virtude de o homem ter sido traído, né, legitimamente eles pedem a clemência porque a honra do marido foi ferida. Então, é como se o Estado estivesse dizendo, olha... Pode matar porque a honra foi ferida. E ainda existe... Graças a Deus, existe uma liminar do ministro Dias Toffoli, que saiu agora uma medida cautelar 779, né, proibindo, né, esse tipo de argumentação. Esse tipo de argumentação, inserindo, dizendo que é inconstitucional esse tipo de argumento frente à nossa Constituição, porque temos princípios basilares muito mais importantes do que a honra, como a vida das mulheres, como a liberdade sexual das mulheres, né? E isso hoje, nos dias de hoje, é inimaginável, mas ainda acontece, entendeu? Então, assim, historicamente temos isso. O perigo, doutora, ocorre quando a liminar, né, isso concedida por Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, do STF, essa liminar é colocada em prática, ela está lá explícita, mas isso não proíbe, né, os argumentos implícitos ainda na cabeça de uma sociedade precisava machista, mudar, sexista, desrespeitosa, né? Que não admite, de fato, que a mulher tenha o seu tipo de liberdade de expressão, né? Se a gente entra no mérito da traição, seja ela qual for, eu acho que o programa está aqui para mexer com conceitos, não só dizer sim, sim, sim. Eu acho que todo tipo de traição, ele poderia ser evitado porque ele só traz coisas danosas, seja ao aspecto psicológico ou ao físico, mas não só da mulher, né, quando ela é praticada pelo homem também. Aí vem o princípio da igualdade, né? Isso. Agora, justificar a morte de alguém, obviamente do sexo feminino, por uma traição, né, pautando a ideia de que o homem pode trair, de que a mulher não pode trair, é, no mínimo, aí, inconsequente e incoerente, né, doutor? Isso é verdade. E pegando um gancho aqui com relação ao que a doutora falou anteriormente, essa questão cultural, né, Denis? Isso vem muito de cultura. Nós vivemos numa sociedade
patriarcal, Ainda, né? infelizmente, Ainda, né, doutora? infelizmente, Infelizmente. né? Essa questão do tribunal do júri, essa defesa da honra por Sim. crimes passionais realmente ainda existe, né? E o tribunal do júri tem o poder absoluto, Sim, né? De condenar ou absolver. sim. Então, realmente é uma prática ainda que eu acho absurda, mesmo sendo advogado criminalista, ainda nos tempos de hoje, né, Ainda acontecer, existir, ainda ou poder existirem, existir, né? ou ainda fazerem parte da nossa sociedade, né? Ok, segura aí, doutor Anderson, a gente volta com o senhor nesse processo aí. Sim. Estamos só começando e eu quero falar sobre uma das empresas mais respeitáveis de Sergipe, que é a Sacel Condominial. O grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano, expandiu e começou a atuar em novas áreas. Uma delas é na administração condominial. Isso mesmo. A empresa tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando a segurança, inovações e dinamismo, também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar e muito em organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel Administração Condominial está localizada no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Doutor José Machado de Souza, bairro Jardins. No entanto, em janeiro de 2022, a empresa vai inaugurar a nova sede e vamos divulgar aqui toda a cobertura deste evento. Aguardem. Mais informações da Sacel Administração Condominial pelo 7930225522 ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. Eu volto já já. Olá, telespectadores, voltamos e olha, fiquem tranquilos, como também repassa a informação para todos os amigos, para a família, que todas as quintas-feiras, às 19h30, você agora tem um programa de qualidade, né? Estamos mesmo, tá? Competindo com a TV aberta, porque as plataformas digitais são o futuro e Sergipe não pode ficar atrás disso. Não podemos produzir somente programas supérfluos, mas temos que buscar jornalismo e conteúdo qualificado. As plataformas também servem para isto. Conosco, mais uma vez, doutora Raquel Tavares, advogada, doutor Anderson Macedo, advogado. Estamos falando, você que chega agora, sobre a questão dos crimes contra a honra sexual, a dignidade sexual e também o critério respectivo ao feminicídio, suas causas e consequências. Doutor Anderson, o senhor falava sobre que essa questão ainda é machista, ainda é patriarcal, não é, doutor? Sim, a gente ainda, infelizmente, Sim. estamos, né, enquadramos numa sociedade muito patriarcal, machista, né? Para você ter ideia, os crimes contra a dignidade sexual, por exemplo, Denilson, o Brasil ele ocupa o 5º lugar, Certo. né, no ranking mundial, junto de uma pesquisa feita junto com mais 83 nações. Sim. Né? Sim. Perdendo, inclusive, estando à frente, inclusive, de países islâmicos, árabes, né? É um absurdo, né? Que são extremamente radicais, né? Você ocupar um país como o Brasil, que nós acreditamos que estamos em desenvolvimento Sim. cultural, né? Programático, jurídico, o tempo todo, as leis, as normas. Eu acho que precisa um pouco mais de interação, né, com a população. Eu acho que precisa um pouco mais de educação. O senhor acha que esses critérios eles poderiam ser minimizados se as escolas, que ao meu ver, também como educador, as escolas hoje se preocupam muito somente com a prova do Enem, com a aprovação do aluno, mas não há, de fato, uma preocupação, ela há, mas é isolada, depende de cada professor. Mas eu estou dizendo o conjunto da obra. As escolas, elas são um pouco mais distantes do processo de formação do indivíduo e trabalhando mais a formação somente metódica do vestibular. Exato. Na sua concepção, como advogado, como estudioso também, elas poderiam contribuir mais profundamente para evitar tantos crimes, e já expando a doutora a pergunta, quanto a essa visão errada da mulher na sociedade? Então, eu acredito muito nisso. Sim. Eu acredito que essa educação ela deve partir exatamente, não só das escolas, como também dentro de casa, né, deve mudar a situação, como o Estado deve também tomar a frente disso, para fazer campanhas de conscientização.
Eu acredito que eu sempre tive uma visão muito ampla nessa situação de que não se pune sem antes ensinar, Sim. sem antes educar, Sim. né? Então a gente vê aí o tempo inteiro a gente criando leis mais rígidas, inclusive, Sim. né, para esse tipo de crime, mas você não educa, você não faz uma conscientização anterior. Então, o que é que acontece? Ao invés, as leis estão ficando mais rígidas, mas os crimes também eles estão aumentando. Agora também é aquela reflexão que a gente faz, né, doutora? Será que está realmente aumentando? Ou será que se já existia e as mulheres estão com um pouco mais de, né, tendo mais força, tendo mais voz e realmente indo denunciar o que antes ficava, né? Sob quatro paredes, Exatamente. né? Doutor, a questão dos assédios, esses assédios compõem uma parte do conteúdo e que é um conteúdo bastante importante, principalmente dos assédios contra as mulheres dentro das empresas, né? O que é esse assédio moral? O que é esse assédio? Quando esse assédio passa a ser sexual? E a nova lei, a lei na questão do crime de stalking, no caso, né? Como é que isso está sendo posicionado aí dentro do mercado? Veja, Denis, dentro da sociedade. O assédio sexual, ele primeiro, para a gente poder tipificar, Sim. né, meio que você chegar a infringir, precisa existir entre a vítima e o assediador, Sim. né, a hierarquia profissional. Tá. Ele precisa estar em situação de hierarquia. De superioridade, né? De superioridade, ser o subalterno, na realidade, da relação profissional. Sim. Esse tipo de crime ele é muito comum de acontecer, né? Ele acontece muito também dentro das empresas. Agora, precisamos... outra situação que o Ministério Público do Trabalho ele vem fazendo muito, porque, na realidade, é quem investiga e quem toma as medidas cabíveis, na maioria das vezes, né, quando não impulsionada por uma queixa de fato da própria vítima para o Ministério Público ou com a delegacia, com um boletim de ocorrência, ou com um advogado através de uma notícia-crime, que vai ser endereçada posteriormente ou à autoridade policial ou ao Ministério Público. É o Ministério Público do Trabalho quem vem tomando toda essa situação. Agora, quais são as etapas, doutor? Quais são os vieses, né? A partir de que momento isso passa a ser uma importunação sexual dentro do trabalho, né? É como discernir o que é uma paquera, né, ou não, e já pegando o gancho, algumas empresas, inclusive, colocam a máxima de que funcionários não podem se relacionar. Esse tipo digamos, de ordenamento na empresa é legal? Elas podem proibir relacionamentos entre funcionários, não é? Algumas dizem nos corredores que isso não pode acontecer. Me fala um pouco sobre esses aspectos. Não sei se eu fui compreendido em todos eles. Foi? Porque é muito amplo, né? A gente vai expandindo. A questão da empresa proibir o relacionamento entre pessoas, isso é muito complicado. Sim. Eu acho, né? Na minha visão, eu não vejo isso como uma... Não é legal. Não é legal. Não é legal de legalidade mesmo, de legalidade, né? E também seria uma questão de, impor, eu que sou empresário, eu vou dizer se você ou ele seria vai... intimidade, né? Teria, isso não Mas, de certa maneira, isso não protege algumas empresas. Exemplo, existem algumas empresas no Brasil, inclusive, em que os funcionários dizem que eles recebem orientações para que isso não aconteça. As orientações, na realidade, elas acontecem. Devem acontecer. Porque protege, de certa maneira, a empresa também. Exato, não, a mulher que é assediada, ela pode processar quem a assediou, se for um superior, e poderia até essa mulher também, mulher ou homem, né? Proibir também, aliás, processar a empresa, já que o assédio foi dentro da empresa, e não seria a visão dela, então, essa proteção? Existem empresas e empresas, é bom a gente deixar isso claro, porque por diversas vezes, na maioria das vezes, a mulher assediada, quando primeiramente procura a empresa, ela é posta logo para fora, dependendo do cargo que esteja aquele assediador. Entendi. Certo? Por isso, por diversas vezes, nesse tipo de crime, a gente até indica não procurar a empresa primeiro, fazer provas. Sim. Né? Porque no ambiente de trabalho é muito fácil você fazer prova com relação ao assediador. Sim. E esses crimes de assédio sexual, como todo crime contra a dignidade sexual, eles são muito velados. Né? Eles acontecem em momentos na clandestinidade. Na clandestinidade, em salas onde só estão as duas pessoas. O assediador e a pessoa. Exatamente. Por mais que deixe implícito
ele deixa implícito que está acontecendo aquela situação. Mas, de alguma forma, é muito difícil também para a vítima, por diversas vezes. Por isso que foi se criado agora o crime de importunação sexual, né, para combater algumas falhas que existiam no crime lá do 216, que é o assédio sexual. Veio a importunação para tentar um pouco Não, por favor, pode concluir. para tentar cobrir essas falhas que existiam no crime de assédio. Por você ter noção, o crime que na realidade ele é de 1 ano a 2 anos. E o que é a importunação sexual? Né? Para o nosso telespectador falar assim, olha, eu já ouvi isso, já passou do ponto aqui, entendeu? Então, o que é essa importunação sexual? A importunação sexual, na realidade, ela acontece quando não precisa existir a questão da hierarquia, né, entre mulher e o homem, e a vítima. Certo. E o agressor, vamos dizer assim. Certo. Eles são crimes que acontecem muito em transporte público, em locais públicos, né? Aquela questão de você satisfazer a sua lascívia, né? Sem a autorização do que foi agredido. Em carnaval. Da vítima. Em carnaval. Era tão comum isso ocorrer em carnaval, né? De Beijar, puxar a cabeça e beijava, e aí da mulher que não beijasse. Aquilo era apalpar. Aquilo era, inclusive, naturalizado. Banalizado. Né? Isso está tipificado no crime, no Código Penal, 215A, né? Importunação sexual é uma pena até maior. Ela vai de 1 a 5 anos de detenção, né? De reclusão. E o que é que acontece? Esse tipo de crime, por diversas vezes, ele era o assédio, muitas vezes ele era equiparado a essa questão. Por quê? Porque a mulher às vezes sofria esse tipo, mas não tinha nada na lei que estabelecesse o que é que eu faço. Não tinha uma lacuna. Eles tinham uma lacuna que não tinham o que fazer. Né? Então, eles se confundiam por diversas vezes, havia a confusão jurídica entre os crimes, então, de condenações a absolvições, que isso gerou uma instabilidade jurídica que veio aí a importunação sexual no 215A. Nós vemos, doutores, que do ponto de vista de formatação da lei, que é, obviamente, erigida pelo Legislativo, né? Nesse caso, o Legislativo Federal, a Câmara dos Deputados Federais, em consonância com o Senado, né? Um cria e o outro faz a aprovação, né? E legitima isso aí, e, obviamente, o Executivo ali chancela o processo, né? Tem ocorrido, mas a pergunta é, as leis existem, elas estão no papel, mas o cumprimento dessas leis tem sido efetivo? Fica aí que a gente volta no próximo bloco com essa pergunta, tá? Eu quero falar sobre o Réveillon, tá? Está preparado para o Réveillon? Você já sabe onde vai brindar a chegada de 2022? Temos uma ótima sugestão. O Réveillon All Inclusive do restaurante Muqueca Alagoana. A animação da festa, com previsão para começar às 22 horas e seguir até às 4 da manhã, ficará por conta da banda Sambazinho e do cantor Mangaba. Não percam tempo e garanta logo a sua mesa para celebrar 2022 em grande estilo, com direito a buffet, shows, bebidas e segurança. Mais informações pelo contato 799-9894-4454, ou 99821-8697. Vão para o Muqueca, que a garantia é certa e um 2022 bem venturoso para vocês. Eu volto já com o Dr. Anderson e doutora Raquel Tavares. Olá, queridos telespectadores do Denison Ventura Singularizando. A gente vai firmar esse acordo, esse contrato positivo entre todos nós. Todas as quintas-feiras, às 19h30, estamos aqui no Portal da Fã, ou bota aí somente no YouTube. Denison Ventura, eu já apareço logo de imediato aí com a questão do programa. Hoje falamos sobre crimes contra a dignidade sexual com o Dr. Anderson Macedo e a questão do feminicídio em Sergipe e no Brasil com a advogada também, doutora Raquel Tavares. Voltamos, né? E eu deixei no ar aí uma pergunta, doutor.
as leis estão feitas, digo até que são excelentes leis, mas nem sempre elas são cumpridas como deveriam, né? Onde é que o fio quebra? Onde é que essa sequência ela é rompida? Veja, as leis, como eu falei para você anteriormente, Sim. Denis, elas têm sido até feitas de uma maneira com que ela deve ser feita de forma com que a sociedade vem cobrando, Sim. né? Então, ela tem sido, o legislativo ele tem atuado nesse sentido, tem modificado o que precisa ser modificado, Sim. onde existe lacuna, estão colocando ali. O judiciário vem cumprindo também com o papel de fazer com que funcione de fato, mas assim, às vezes como eu disse anteriormente, precisa antes de uma modificação tão rígida como são em caso vieram nas novas leis em caso de crimes contra a dignidade sexual, né? Elas precisam primeiro também de uma conscientização, de uma educação para a sociedade. Por parte da própria sociedade, né, Por doutor? mais que a lei ela fale que não se admite, né, doutora, se você praticar crimes se dizendo desconhecedor da lei, né? Mas por diversas vezes, infelizmente, isso acontece. A questão das aplicações, né, ocorrem as agressões, ocorrem as denúncias, né, e nem sempre essas denúncias, ao meu ver, como jornalista, como educador, né, também como observador do processo social, esses cumprimentos das leis, eles não são satisfatórios, né? Ou, exemplo, se pune, se chama o agressor, mas logo depois esse agressor é solto, né? Quer dizer, a sociedade fica, eu vou falar para quê, né? Se eu vou denunciar e logo depois o agressor está solto. E um outro detalhe que eu quero falar com o senhor, se nesse aspecto existe uma diferença entre o agressor pobre e o agressor rico. Né? Eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho que o direito penal, na realidade, a gente costuma dizer que ele é uma máquina de moer pobre. Repita isso é muito sério. O direito penal é uma máquina de moer pobre, né? Mas nesse tipo de crime, não. Eu acho que nesse tipo de crime as coisas ele vem andando independentemente de classe ou classe social ou alguma coisa até gênero parecida mesmo, né? nesse Gêneros sentido. e cores, né? Vem realmente, essa lei ela vem a 11.340, passando aqui um pouco para a Lei Maria da Penha, né? Ela vem protegendo realmente de fato a mulher, independente de quem seja, de se tem um poder aquisitivo maior, se é pobre, se é... Mas, infelizmente, a camada social mais pobre é quem ainda acaba, né, praticando mais, ou talvez pela aquela questão da falta de educação, pela falta de conscientização ou do próprio do silêncio também de uma classe social mais elevada, né? Exatamente. Houve até o caso da mulher agora, eu vou pegar, já trazer para a doutora, se eu não me engano, ele não era desembargador, tá? Mas aqui no estado nosso, se eu não me engano, na Paraíba ou em Recife, não tem problema, tá, gente? O que eu quero é o fato, não é precisar a situação em si, mas é o fato para mostrarmos. De um homem poderoso, né? Não sei se a senhora viu esse caso, tá? Não e de uma tô mulher lembrada. que durante 20 anos levou socos na cara e gritos, e somente agora, infelizmente, depois de 20 anos que ela veio denunciar e ele perdeu o cargo, tá? Isso é muito comum acontecer nas camadas mais elitizadas, né, doutora? É comum porque mexe com o íntimo da mulher, né? A mulher ainda se sente culpabilizada porque muitas vezes a palavra da vítima, mulher, ainda é descredibilizada. Sim. Nós vemos recentemente um caso que uma audiência de instrução foi divulgada nas redes sociais, o caso da Mariana Ferrer, né? Que estávamos ali diante de promotores, juízes e advogados, né? Questionando a credibilidade em virtude da questão da vestimenta dela. Quer dizer, ela foi revitimizada pelo Poder Judiciário, né? Porque ali ela estava sendo vítima e ela foi confrontada numa situação em que ela foi vítima e que os atores do processo penal colocaram ela em uma situação de revitimização. Então, isso precisa também ser falado. É como se a mulher fosse culpada
pelo estupro que sofreu, pela agressão que ela sofreu, Exatamente. simplesmente pela forma como ela se veste, E né? é por isso que as mulheres ainda se sentem, vamos dizer assim, com medo, temerosas de prestar um boletim de ocorrência. Às vezes não sabem que esse boletim de ocorrência não precisa ser necessariamente feito em uma delegacia, pode ser feito diretamente ao Ministério Público através de nós advogados. Sim. Então, assim, elas têm muito receio da exposição, né, enquanto vítimas, porque realmente ainda a sua palavra é credibilizada. Pegando um gancho do que o doutor Descredibilizada. falou, descredibilizada. Descredibilizada, né? Doutora, nesse aspecto aí, né, eu falei agora sobre as leis dos crimes de dignidade sexual, que de certa maneira vem para cá, apesar da especificidade do feminicídio dentro do homicídio, né, em que a mulher é assassinada só e simplesmente porque ela é mulher. E nós observamos no caso que a sociedade ela tem acesso às leis. Né? Os meios de comunicação de massa, olhem aqui mais uma vez nós falando sobre o assunto. Né? Nos programas de rádio falamos sobre o assunto, nas colunas sociais falamos sobre os assuntos, né? Tentando tornar esse assunto mais compreensível, mais amplo. Mas eles continuam acontecendo. Qual é a justificativa, ou psicológica, ou jurídica, que vocês que trabalham com isso cotidianamente, né, veem? Exemplo, a Anacrim, não é isso? Sim. Como é que vocês veem, acompanhado do processo psicológico, as reincidências acontecerem imparáveis, na verdade? Veja, como representante da Anacrim, eu não Sim. posso falar, porque nós podemos defender tanto o agressor quanto a vítima, Certo, né? certo. Inclusive, a gente prestou uma live recentemente falando também do silenciamento masculino em Sim. casos como esse, né? Sim. Porque existem casos em que a mulher também se utiliza da raiva por conta de uma separação, de uma alienação parental, e também pode acontecer de o homem também ser vítima dessa situação, colocando agora sobre uma outra vertente. Ela trabalha essas duas defesas. Porque somos uma associação de advogados, exatamente, né? Somos advogados. É o que é certo, vocês vão lá e colocam e defendem, né? Eu reputo, Denison, a essa sua pergunta, a demora, né? O Brasil demorou muito, né? Comparado ao direito comparado, né? Já existiam tratados internacionais antes da Lei Maria da Penha, né? Como a CEDAW, que é uma convenção internacional que o Brasil já era signatário. Temos também a Convenção de Belém do Pará, que são também tratados que o Brasil já era signatário, e demorou muito para o Brasil firmar uma legislação que, na verdade, foi uma imposição internacional, pressões, né, da própria cultura feminista, da teoria feminista, né, que não mais aguentava, né, políticas de mulheres que não mais aguentavam ficar silenciadas, né, e ver um Estado inoperante, parado em relação a esses assuntos. Então, a demora, hoje, a Lei Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340, realmente é um marco, né, na história da normatização desses crimes contra a mulher, né, principalmente os de violência doméstica. Mas ela não é suficiente, porque o direito penal, ele é a última ratio, ele é a última, né, como o doutor falou, ele é a última razão. Precisamos de políticas públicas, precisamos de prevenção, né? Quem sabe a instituição fez um artigo sobre isso, falando de grupos de mediação, de conflitos, entendeu? Aplicação da comunicação não violenta nas famílias. Existem vários mecanismos que a sociedade, né? Exatamente, você falou da questão das escolas, a própria Lei Maria da Penha prevê a instituição de aplicação de informação desses crimes nas escolas, mas isso ainda não é feito, Denison. É um gancho, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu quero deixar claro o seguinte, para a finalização desse terceiro bloco, eu volto já com o quarto e último bloco, propondo quais são as possíveis soluções, tá? Para esses casos. Mas eu quero deixar aí já no gancho, no final desse bloco, os vídeos com o DJ Ives agredindo a esposa, tá? Aquele DJ famoso que já foi solto, tá? E também o caso mais recente agora do cantor Avni Vigne,
né, que agrediu a mulher, ameaçou-a de morte, mas depois a mulher retirou a queixa e pediu desculpas e ele foi solto. Soltem aí, por gentileza, os 2 vídeos, no caso, as 2 situações, e após os vídeos vamos ao comercial e voltamos com o nosso 4º bloco. Não saiam daí, o Denilson Ventura singularizando, propondo discussões. Volta já já. Vejam o vídeo, né? Vocês viram o vídeo agora, né, das agressões praticadas pelo DJ Ives, como também, né, todas as agressões enviadas para a esposa do cantor Avni Vini, pelo próprio cantor, que ficou mais de 24 horas, depois foi solto. Como é que vocês averiguam, do ponto de vista da mulher, doutora, e do ponto de vista jurídico, doutor Anderson também, e os dois podem falar sobre essas 2 prisões? Denilson, em relação a minha fala enquanto mulher é repugnante, né? Porque a gente sabe que isso acontece diariamente, independentemente de classe social. Já vimos várias atrizes, né, como a própria Luísa Brunet, que já foi vítima também de situações parecidas. Mas também fica a minha crítica em relação às redes sociais, que têm julgado as pessoas sem o devido processo legal, sem a ampla defesa. E aí eu já falo enquanto advogada, né, nós precisamos escutar os 2 lados, né? Estamos num Estado democrático de direito, então, assim, não estou dizendo que o DJ Ives é santo, nem certo. Ou que não agrediu. Nem que não agrediu, as imagens estão claras, né? Enquanto mulher, eu me repugno, mas enquanto advogada, é preciso ter um processo para que seja, né, o princípio da inocência, presunção da inocência seja respeitado e não violado. Mas aquele princípio da presunção da inocência, ele dando porrada, não é muito óbvio, não, Mas doutora? é porque a gente precisa de um devido processo legal para averiguar, porque os vídeos, inclusive, né, podem ser recortados, né? Existem a questão da cadeia, da custódia da prova. Mas a porrada poderia ser recortada? Entenda que meu papel é esse, né? Entendo. Porque eu sei que o jurídico vai buscar argumentos, né, de defesa, e nós estamos aqui defendendo, estamos analisando tecnicamente, tá, gente, o processo. Mas, exemplo, por mais que se recorte o vídeo, por mais que ela o tenha xingado, supondo aqui, tá? Numa discussão, as porradas foram dadas, elas estão lá gravadas, né? Então não tem como recortar a porrada. Então, mas aí quando ele for julgado e ele for condenado, aí a gente pode sim referendar o que ele realmente fez ou não, entendeu? A prisão dele, tecnicamente, não foi correta? O que a doutora está querendo entrar e explicar como mulher repudia, como todos nós, como toda a sociedade como toda a repudiou sociedade, esse fato, verdade. né? Mas a prisão dele em si torna-se arbitrária. Certo. Ele não tecnicamente e juridicamente falando, tá, gente? Eu estou falando de forma jurídica. Vamos repetir, de forma jurídica e tecnicamente. Tá. Foi arbitrária, foi uma prisão midiática, né? Não existia requisito suficiente do artigo 312 e 13 do Código de Processo Penal para que aquela prisão existisse. Os fatos eles tinham ocorrido anteriormente. Fatos como esses, eles não foram flagrantes, é isso? Não foram flagrantes. E para ocorrer prisões nesse tipo de crime, eles precisam ser flagrantes por conta, como foi o do Avni Vini? Por conta da pena. Como foi o do Avni Avni ela é Vini? pequena ao tempo de que você, dentro de um processo
anterior, Sim. investigação criminal anterior, você já mande prender, ele não tem fatos suficientes, né? Então, por que eu acho arbitrária a prisão Tecnicamente, do DJ repito. Ives? Tecnicamente falando, repetindo, porque ela não foram cumpridos os requisitos da prisão preventiva. Quais são esses requisitos? Eles estão estipulados lá no artigo 312 Sim. e 313 do Código de Processo Penal, né? Então, não sendo cumpridos, a prisão ela torna-se arbitrária e ela veio, e todos nós sabemos, pelo menos nós da área do direito criminal, Sim. sabemos que ela veio de uma situação midiática, por ser ele um DJ famoso Sim. naquele momento, né, por todo o Estado. Mas isso aí, doutores, não cria um certo teor do ponto de vista de punição ou de aprendizado, né? Porque toda Sim, punição sim. é para que haja aprendizado, né? Sim. Não se torna, não dá a imagem de que esses ritos, eles são tão prejudiciais que podem chegar, desculpe, tá, doutor? Eu já linkei as coisas, a chegar até o feminicídio, né? Ou seja, se a justiça for obedecer, não que ela não deva, estão lá, devem ser obedecidos. Mas esses ritos de agressividade, eles vão sendo acumulados e, de repente, na hora que a mulher fala, já chegou ao feminicídio, não tem mais jeito. Mas eu entendi. Mas Não é meio veja confuso como é isso? diferente. Veja como existem outros meios, como a prisão é a última rádio. A prisão é você tirar a liberdade de alguém. Certo. E tirou a dele, se eu não me engano, por alguns meses. 3 meses, se eu não me engano, 3 meses. Né? Por um crime que, na realidade, ele não deveria... tecnicamente Sim, e sim. juridicamente, voltando novamente a falar, Sim. certo? Não deveria estar ali. Foi arbitrária, foi um crime midiático. Existem E várias medidas outras alternativas, medidas alternativas. como Nós as temos medidas protetivas de da própria Lei urgência. Maria da Penha. As priscilinhas, como é o nome? Não necessariamente A no caso dele. tornozeleira. O seria distanciamento, o distanciamento, o afastamento dele do do lar, medidas protetivas que que a estão própria previstas na Lei Maria da Penha. 11.340 E ainda assim, prevê. ele E ainda temos estaria sendo também punido, né? No Código de Processo Penal, fora as medidas protetivas previstas na Lei 11.340, Sim. que é a Lei Maria da Penha, temos no 319 do Código de Processo Penal as medidas cautelares também. E no caso do Avni Vini, eu sei que os senhores não estudaram o caso, tá? Eu estou dando assim o geral dentro desse requisito da lei. Ele, segundo a esposa, que depois retirou, é um outro ponto que eu quero que a doutora fale sobre isso, se ainda existe esse processo de a vítima ser agredida e depois ela mesma ir lá e retirar e pedir desculpas, se isso existe, ou se parece-me ter havido uma mudança no código de que isso não poderia mais acontecer, né? Inclusive os condomínios agora são obrigados, né, a delatar Perfeito. essas agressões, então eu quero saber sobre isso aí. No caso do Avni Vini, havia situação palpável para a prisão imediata, doutor, já que ele fez as ameaças no mesmo dia e a mulher procurou a delegacia no mesmo dia? É mais concreto do que o DJ Ives? O que acontece? Eu sou... Não tenho muito entendimento sobre Tá. o caso de Avril Lavigne, mas eu acho que foram ameaças. E foram ameaças, crime de exatamente, ameaça, né? exatamente, Praticados no mesmo dia. Pode-se prender, né? Sim. Em flagrante, por ter sido ali no mesmo dia, ter acontecido no mesmo dia? Pode, Sim. pode sim, mas ele iria lá, assinaria um termo de ocorrência circunstanciado e seria voltaria liberado. para casa. Né? É o que a lei prevê nesse tipo de crime. Ah. Mas prender o rapaz por 24 horas. 24 horas. Será que é por quê? Porque é famoso, se fosse uma outra pessoa teria soltado. É o que a lei prevê. Eu não estou Para falando todos, aqui né? para todos, porque com ele que é famoso tem que ser diferente. Então, a situação, juridicamente falando, Sim. né? Então, pelo que eu conheço do processo e do caso, eu acho que só foi ameaça. Não sei se teve mais alguma coisa. Não, se teve mais não, alguma só coisa foi- além de ameaça. não, só foi o espero que critério da vocês me falem. Não, pra foi eu só o poder- critério realmente das ameaças até aquele momento por telefone. Depois as informações vêm, inclusive pela assessoria do cantor, de que a esposa, e a gente não precisa nem entrar nesse mérito, mas na estrutura, né, na ideia, de que a esposa retirou e fez retratação das acusações. Isso, eu volto, não acaba com a credibilidade de outras mulheres que falam, eu não vou porque agora ninguém vai mais acreditar em mim. Isso não é ruim para o sistema, doutora? Justamente porque existe o ciclo da violência, né? Sim. Aquela mulher está acostumada, vamos dizer assim, tem a fase, né, da lua de mel, que tudo são flores, maravilhas, né? Depois começa uma fase de tensão, né? Que não existe ainda agressão, mas os ânimos estão exaltados, não existe compreensão na fala entre o homem e a mulher, né? Sim. Por isso que eu prego muito a questão da comunicação não violenta. Sim. Existe até um livro que fala sobre isso.
depois, porque né, um relacionamento não começa com agressão, ninguém começa a se relacionar com outro alguém e já leva bofetadas, né? Existe todo um ciclo da violência. Então, depois vem a tensão, depois começa as vias de fato, ele começa a ofender a mulher, principalmente se a mulher galga um espaço que ela é independente, ela é empoderada, então ele tenta diminuir essa mulher, né, para tentar parecer maior do que ela, né? Existe até um complexo de inferioridade do homem em relação a isso. Então, ele começa a agredi-la psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, né? Que são as formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. E, por último, né, é que pode chegar às agressões piores, né, uma lesão corporal, um feminicídio. Então, assim, e às vezes, nesse meio do ciclo da violência, ele vai lá e pede perdão. Então, a mulher acredita que ele vai melhorar, né, que a família precisa ser reestruturada, né, e aí entra valores de religião, valores, né, históricos, né, do papel da mulher ainda na sociedade. Então, ela tenta reconstruir aquela família e por isso que ela pede a retratação. Existe uma audiência própria para isso, em que o juiz pergunta, né, doutor? Se ela quer continuar as audiências preliminares desse tipo de caso, que é só com a vítima. Exatamente. O agressor, ele não participa. Exatamente. O promotor tenta mostrar para ela que se ela se retratar, ela pode voltar a esse ciclo novamente de violência. Então, até essa audiência, né, doutor, ela pode realmente se retratar. Depois disso, ela não pode mais. Em determinados crimes. Essa questão do Ávila Mas aí fica péssimo pra importante mulher, faltar, né? e pegando o gancho aqui da doutora, não são em todos os crimes. São em crimes onde ela pode se retratar, ela se retrata, mas tem alguns crimes que o Ministério Público ele pode partir, pode dar iniciado, porque são aqueles crimes de ação incondicionada pública, né? Independe da vítima. Que é de titularidade do Ministério Público. Pode ser impulsionada pelo próprio Ministério Público, independente da vontade ou não da vítima. Certo. Agora, existem alguns crimes que existe realmente, lá está previsto no próprio tipo penal, a retratação da pessoa. Né? O interessante é que a assessoria... O que é interessante é que a assessoria do cantor passa isso como se fosse... subentende-se, e aí por isso que é importante estar com os dois doutores aqui, porque quem lê parece que a mulher partiu da loucura e se retratou. Não, isso você compreendeu agora? Isso é previsto em audiência. Mas a assessoria do cantor falou, olha, a mulher inclusive foi lá, se retratou e pediu desculpas. Aí parece que a mulher, desculpa a expressão, pagou de louca, né? E aí a gente volta ao processo histórico de que a mulher é histérica, é louca, né? Fala sem razão. E revitimiza, né? Exatamente. Isso que eu te falei aqui com relação, Dani, a retratação é só por conta do crime de ameaça. Tá? Se essa questão do Ávila Lavigne fosse como o do DJ Ives, o DJ Ives, por exemplo, e fosse colocado física, tivesse a agressão física, né? Aí a prisão tornaria-se realmente diferente. Né? Seria preso, talvez estipulado uma fiança, dependendo da condição processual dele, se ele é réu primário, se não é, se já respondeu algum outro processo. Isso aí vai depender muito, senão o que se deve acontecer nesse tipo de crime. Se houve agressão, agora também depende da agressão, como foi a agressão. Se for uma simples agressão, é uma fiança estabelecida pela autoridade policial, automaticamente na própria delegacia, e ele é liberado. Né? Mas como o crime de ameaça ele tem e é previsto em lei, né, pela a retratação de quem cometeu o crime, como da própria vítima, né, e ser uma ação condicionada pública, né, pulsionada tão somente pela vítima, ela pode realmente se retratar e ir lá e retirar ainda a queixa. Não são todos os crimes, por isso que eu quis Não, ficou bem claro agora, bem claro. Eu quero agradecer a participação de vocês, tá? É um assunto pungente, né? Eu diria que é a primeira vinda de vocês aqui ao Denis Ventura, singularizando aqui no portal da FAM, que a gente já traz alguns elementos, outros elementos ficam, porque é um processo de anos e anos e anos, né? Desde o processo da história da humanidade. E espero que tenha servido, esses argumentos tenham servido, no caso, as pessoas nesse primeiro momento, e mais adiante eu vou reconvidá-los, óbvio, para a gente expandir ainda mais critérios de causas, critérios de consequências sobre esse assunto, tá, doutora? Suas considerações finais, doutora Raquel Tavares.
Só agradecer mesmo a oportunidade, Denis, de falar sobre esse assunto, é de extrema importância, né? Como o doutor Anderson falou, não é só o direito penal, toda a sociedade, é dever do Estado, previsto Sim. na Lei Maria da Penha, né? Mas de toda a sociedade. Em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher. Denuncie. Denuncie. Doutor Essa Anderson. história de briga de marido e mulher não se mete a colher, isso acabou já faz tempo. Acabou, hoje tem que meter a colher mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo alguns fatos, como a doutora falou, muito importante para toda a sociedade, né? E agradecer o convite, Denis, e espero ter colaborado Muito. um pouco aqui com, Ambos, com muito. nossas considerações e estamos à disposição sempre que for preciso. Obrigado, tá bom? Será uma doutores. satisfação imensa. Muito obrigado. Obrigado, doutores, tá? Queridos, Sacel Condominial, já ouviram falar? Sim. O grupo Sacel, que possui uma grande credibilidade no mercado sergipano, expandiu e começou a atuar em novas áreas. Uma delas é na administração condominial. Isso mesmo. A empresa tem 2 anos de funcionamento e segue bem consolidada, carregando a segurança, inovações e o dinamismo. Também na administração de condomínios. Uma equipe com excelentes profissionais poderá colaborar e muito em organizar o patrimônio pelo qual você é responsável. A Sacel Administração Condominial está localizado no edifício Horizonte Jardins, na Avenida Doutor José Machado de Souza, bairro Jardins. No entanto, em janeiro, agora em janeiro de 2022, a empresa vai inaugurar a nova sede e vou estar lá divulgando e mostrando toda a cobertura desse evento. Aguardem mais informações da Sacel Administração pelo condominial, pelo 79-3022-5522 ou pelo e-mail fabiana@sacelcondominial.com.br. Eles arrasam. Réveillon, perca não, tá? Você já sabe onde vai brindar a chegada de 2022? Temos uma ótima sugestão. Réveillon Inclusive do restaurante Muqueca Alagoana. A animação da festa com previsão de começar às 22 horas. E seguir até às 4 da manhã ficará por conta da banda Sambazinho e do cantor Mangaba. Não perca tempo e garanta logo a sua mesa para celebrar 2022 em grande estilo. Com direito a buffet, shows, bebidas e segurança. Mais informações pelo contato 79998944454 ou 998218697. Vão para o Muqueca, divirtam-se, ter um ano novo venturoso, tá? Eu vou encerrando aqui com a doutora Raquel Tavares, muito obrigado mais uma vez. Doutor Anderson Macedo também, 2 advogados competentíssimos acerca desse tema que discutimos, o critério dos crimes contra a dignidade sexual e também a questão do feminicídio. Me despeço hoje vestindo TXC, todo TXC, que é a grife que reúne todos os estilos e, óbvio, o sapato da grife Jorge Bischoff. 2 grifes vestem Denis Ventura, TXC e Jorge Bischoff. Até a próxima semana. Esse é o Denis Ventura Singularizando, todas as quintas, às 19h30, na plataforma do YouTube, aqui do Portal da Fã, ou busca Denis Ventura e eu já apareço. Todo amostrado, mas sempre com conteúdo de qualidade. Obrigado, queridos, viu? Tchau, gente. Valeu.